Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Onze h 45, 21 graus agora em Londrina. Muito bom dia para você. Manhã de terça-feira com tempo um pouco mais firme, após uma noite de temporais. A chuva forte provocou estragos em imóveis, como nessa casa, perto da Avenida Arthur Thomas, ali na rua Rudolf Diesel. A água invadiu o imóvel, destruiu as paredes e também vários móveis. A família teve que ir para casas de parentes e de vizinhos para passar a noite. Muita enxurrada por lá, olha só a água descendo com força. Uma viela na região também do Jardim Tóquio. Bastante água, inclusive, nos arredores do Igapó. O lago não conseguiu dar vazão para a enxurrada que vinha do centro e da Gleba Palhano. Teve motorista que não conseguiu sair a tempo e ficou com o carro no meio do alagamento. Teve que deixar o veículo às pressas. Meio Dia Paraná vai trazer uma ampla cobertura dos estragos e das providências que estão sendo tomadas, não só em Londrina, mas também na região. Em todo o norte do Paraná, o céu ainda bastante carregado. Lá na região de Ortigueira, choveu granizo, muito granizo. Hoje pela manhã, as pedras de gelo ainda poderiam ser observadas por lá. Nós também temos equipes que pegaram a estrada e vão trazer todas as informações aqui no seu Meio Dia Paraná, que retorna logo após o intervalo. Agora 11h48, seja muito bem-vindo ao Meio Dia Paraná desta terça-feira, dia 18 de outubro de 2022. Terça-feira que começou aí com muita gente trabalhando para reparar os estragos da noite passada. A previsão do tempo indicava o risco de temporais nas últimas horas e a chuva veio realmente com força, com muitas rajadas de vento. Há tempos não tínhamos tanta chuva concentrada num curto espaço de tempo e os impactos foram sentidos em toda a região. Giovana Machado, boa terça-feira, seja bem-vinda ao Meio Dia Paraná. Dá um balanço parcial da chuva até agora, dos estragos e conta pra gente onde você está, qual a situação por aí. Bom dia. Oi, Alberto, um bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Meio Dia Paraná. Para muitos, essa terça-feira é um dia de avaliar os estragos, de limpeza, de verificar o que é possível ser feito após essa forte chuva atingir Londrina e também toda a nossa região. Foram mais de 40 milímetros em 24 horas e as rajadas de vento passaram dos 60 quilômetros por hora. Nós vamos mostrar ao longo de toda a edição deste Meio Dia Paraná vários estragos espalhados aqui na região de Londrina, também cidades da região. E nesse momento nós estamos aqui na rua Olinda, que fica bem ao lado do Zerão. Por aqui um grande buraco, uma cratera realmente se formou em parte da calçada e essa cratera se estende aí por debaixo do asfalto e por isso parte da via que foi interditada para tráfego de carros. A interdição começa já na rotatória ali, que pega um pouquinho da Avenida Bandeirantes, né, em que os carros poderiam virar à direita aqui na Rua Olinda. Lá os carros já não podem fazer essa conversão justamente porque a via está interditada e há também uma interdição aqui mais próxima dessa cratera justamente para que os carros de moradores aqui da região, também há um estacionamento aqui no local, médicos que muitas vezes vararam a madrugada aí trabalhando, não sabem, né, que existe essa cratera por aqui, estacionaram seus carros aqui para que eles possam pelo menos retirar os veículos, transitar por aqui. Então parte dessa via segue interditada para carros e quem vem da rotatória não pode virar à direita na Rua Olinda. Essa cratera aí tem pelo menos quase 2 metros de profundidade. É um resultado também da chuva. Nós pedimos informações para a CMTU, que nos informou que as equipes da CMTU realmente fizeram essa interdição mais cedo, ainda no período da manhã, e que já foi solicitado para a Secretaria de Obras que venham aqui até o local para fazer o conserto desse local, verificar, né, o que é possível fazer ainda hoje nessa terça-feira, se o local vai precisar ficar interditado ainda ou não. Por enquanto, a gente já chegou aqui na Rua Olinda, não há
há nenhuma equipe da Secretaria de Obras aqui no local, mas é o que a CMTU já informou para a gente, que uma equipe da Secretaria vai ser deslocada aqui para o local para verificar essa cratera, que, como a gente disse, fica bem ao lado do Zerão. Aqui no Meio-Dia Paraná, nós também vamos mostrar alagamentos, principalmente na rua Joaquim de Matos Barreto, próximo a Ayrton Senna, geralmente é o local que não tem alagamentos ali na região. Há um córrego que passa, né, pelo aterro também. Quando chove muito, esse córrego não dá conta de levar a água da enxurrada até o Lago Igapó, e aí ele acabou transbordando e provocou alagamentos. Alguns carros ainda tentaram passar ali pela rua, né, na noite de ontem, enquanto ainda estava chovendo, não conseguiram atravessar o local que estava alagado, acabaram ficando parados ali naquela rua. Também há transtornos na zona oeste de Londrina, no Jardim Tóquio. Moradores tiveram as casas aí condenadas, destruídas, precisaram desocupar os imóveis. Na manhã desta terça-feira, os vizinhos também estão preocupados, avaliando os possíveis estragos, o que pode ser feito, né? Retirando móveis, retirando eletrodomésticos, verificando para onde podem ir, né, após essa forte chuva que atingiu aqui a região de Londrina. Na Zona Norte, nós também tivemos estragos em uma construção, o local que está sendo construído prédios populares. Por lá, a força da água foi tamanha que acabou derrubando um muro, né, que contém essa construção. A terra passou para toda a rua e também atingiu casas que ficam por ali na região do Semiramis, do conjunto João Paz. Hoje a construtora estava no local, levou máquinas, pediu auxílio para o município para que pudesse também levar máquinas para que retirasse a terra ali da rua, e também caminhões-pipa para que as casas, né, que foram atingidas por essa terra pudessem ser limpas nessa terça-feira, Alberto. Então, é realmente um dia, uma manhã, e os estragos, essa limpeza, né, as consequências dessas fortes chuvas vão aí se estender por todo o dia de hoje. Esse pessoal que vai precisar avaliar os estragos, verificar o que é possível ser feito, verificar o que é salvo ainda, né, nestas casas, mas uma terça-feira de muito trabalho. Vai trazer uma ampla cobertura para você, as entrevistas, as orientações de Londrina e da região. Daqui a pouco eu volto com a Giovana Machado. Antes, vamos até a região de Mauá da Serra, de Ortigueira, porque lá também teve chuva forte, rajadas de vento e, para piorar, queda de granizo. A Mônica foi para lá hoje cedo e, ao chegar na região hoje pela manhã, ainda encontrou pontos em que o gelo não tinha derretido. Mônica, boa terça-feira para você. Onde você está exatamente e qual a situação por aí? Oi, Alberto, muito boa tarde para você, boa tarde também para todos. Estamos ao vivo aqui na cidade de Ortigueira. Claro que o trabalho aqui na cidade, principalmente por parte da Prefeitura, das secretarias, da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros, é para uma recuperação de algumas casas, alguns locais que foram destelhados. Desde cedo nós estamos por aqui, acompanhamos parte do trabalho da Defesa Civil, que está distribuindo lonas aqui na cidade. O último balanço que nós tivemos acesso mostra que pelo menos 20 árvores caíram aqui na cidade, algumas telhas também se soltaram de residências e a área rural aqui da cidade foi bastante atingida. Tivemos acesso também a alguns vídeos que mostram a queda de granizo, que aconteceu principalmente ontem à noite e parte da madrugada. Quando nós chegamos aqui na região, transitando ali pela BR-376, ainda encontramos bastante neblina e também granizo. Isso porque, como o tempo continuou chuvoso, só agora que deu uma trégua, esse granizo derreteu pouco. Ainda assim, ele já não estava mais na pista, estava em locais mais seguros. Mas a gente já até se surpreende, né, Alberto, de encontrar em pleno mês de outubro bastante granizo em vários pontos da BR-376, tanto na região de Ortigueira quanto na região de Mauá da Serra. Chegando ainda aqui na cidade de Ortigueira, a gente encontrou um motorista de caminhão que ontem à noite acabou perdendo o controle deste caminhão por conta desse granizo. O veículo, né, acabou escorregando naquela pista que estava tomada pelo gelo e até agora ele está com esse caminhão parado na pista para poder fazer a retirada desse caminhão. Então, uma situação que atingiu duas cidades. A gente vê aí nas imagens como alguns motoristas ficaram parados em alguns trechos da rodovia por conta desse granizo, e a gente vai seguir aqui em Ortigueira acompanhando esse trabalho que começou agora há pouco. Há equipes então da Defesa Civil
do Corpo de Bombeiros. De acordo com a Secretaria de Obras aqui do município, até mesmo equipes de Ponta Grossa, da Defesa Civil de Ponta Grossa, foram acionadas para poder dar apoio a essa população. A gente ainda não tem um balanço correto de quantas pessoas tiveram prejuízos. Aqui ninguém ficou ferido, felizmente, mas o prejuízo na cidade é bastante grande. A qualquer momento, Alberto, a gente volta com mais detalhes. Ok, então a Mônica ao vivo ali da região da BR-376, já mais informações para você de toda a região ligado aqui no Meio-Dia Paraná. Eu falei antes de chamar a Mônica que hoje pela manhã ela tinha encontrado granizo ainda, o gelo concentrado por lá. Olha só, essa foto foi tirada por volta das 10 da manhã, mais de 10 horas depois da chuva de granizo e ainda tinha muito gelo às margens da rodovia da BR-376. Enfim, o gelo é parte de um problema, até porque lavouras foram danificadas e imóveis destelhados em meio ao temporal que atingiu ali a região de Ortigueira e Mauá da Serra. Você que está ligado no Meio-Dia Paraná, tem uma foto, um vídeo, quer participar mostrando a situação da chuva na sua região? Utilize o aplicativo Você na RPC. Baixe o aplicativo, você que ainda não tem. Se já tem no seu celular, é só acessar, enviar a foto, o vídeo e participar aqui da nossa programação. Daqui a pouco eu retorno com mais informações das consequências dos balanços desse temporal. 11h58. O Meio-Dia Paraná mostrou ontem que a Polícia Civil está reorganizando as sedes em Londrina. Quer melhorar o atendimento à população e baixar os gastos com aluguéis. O balanço divulgado inicialmente pela Polícia Civil apontou uma despesa mensal de mais de R$86 mil com aluguéis em Londrina. Mas depois do Meio-Dia Paraná, a própria Polícia Civil enviou uma atualização com valores ainda maiores. O valor de R$33 mil por mês na atual sede da 10ª SDP, a uma quadra da rotatória da JK com a Santos Dumont, sofreu correção. O aluguel mensal subiu para R$ 38.500. Dá mais de R$400 mil por ano só nesse prédio aí que concentra a direção da Polícia Civil. Está em andamento uma licitação para construir uma sede própria, como detalhou ontem o Meio-Dia Paraná. Outra atualização enviada pela Polícia Civil é no valor do aluguel da Central de Flagrantes, na Santos Dumont, essa imagem aí. O valor do aluguel era de R$ 14.014, mas teve correção e agora está em R$ 14.200. Sobre o novo prédio que vai abrigar a Central de Flagrantes, o valor também foi corrigido. Serão R$ 14 mil de aluguel por mês e não 12 mil, como informado inicialmente pela Polícia Civil. Tá, então, essas atualizações, esses valores das despesas com aluguéis da Polícia Civil em Londrina. O Comando-Geral da Polícia Militar descartou uma troca de comando no 5º Batalhão, o maior batalhão da PM em Londrina e responsável pelo patrulhamento de boa parte da cidade. As discussões sobre eventuais mudanças avançaram ao longo da madrugada. Giovana Machado, quais as explicações para esse troca, não troca e como vai ficar a situação do batalhão de agora em diante? Alberto, o anúncio de que o tenente-coronel Nelson Villa não seria mais o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar em Londrina partiu do próprio oficial e movimentou aí as áreas policiais e também da imprensa na noite de ontem. Por volta das 9 horas da noite desta segunda-feira, o tenente-coronel oficial informou que, abre aspas, por não ter apoiado o deputado Tiago Amaral, serei transferido de Londrina. Obrigado por tudo, fecha aspas. O tenente-coronel associou a eventual troca do comando do batalhão de Londrina por conta da influência política do deputado estadual que tem base aqui na região norte do estado, na região de Londrina. Nós entramos em contato com a assessoria do deputado estadual Tiago Amaral, justamente por ter tido um nome envolvido nessa questão da eventual troca do comando da Polícia Militar aqui em Londrina, mas até o momento a assessoria não nos deu um retorno, disse que o deputado estava em reuniões com prefeitos aqui da região, também de outras cidades do Paraná, e que entraria em contato com a gente, dando um posicionamento do deputado sobre esse caso, mas por enquanto não chegou até o nosso conhecimento esse posicionamento. Nós também entramos em contato com o governo do estado, também com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, que nos orientaram a buscar um posicionamento da assessoria da Polícia Militar, que então enviou um posicionamento na manhã de hoje, um vídeo feito pelo coronel
Hudson Teixeira, que é o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, explicando que não haverá troca do comando da PM aqui em Londrina. Vamos ouvir um trecho. Então, deixar claro que esse fato não ocorrerá. Houve uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná ontem para tratar de um assunto diverso com o deputado e houve uma montagem de algumas fotos relacionando uma coisa com outra que não tem a ver. Então, essa movimentação não ocorrerá. Se fosse necessário isso, obviamente que seriam consultados as lideranças locais, a comunidade e também o secretário de Segurança e o governador do Estado. Fato que não ocorreu. Então, deixar claro, tem um apreço muito grande pela região, por Londrina e toda a região norte do Estado, e não faria nada que colocasse em prejuízo a segurança pública naquela região. Então, deixar claro que isso não acontecerá. Teremos uma reunião amanhã pela manhã com os comandantes dos batalhões da região norte para tratar de assuntos diversos que não dizem respeito à movimentação de nenhum oficial. Nelson Vila Júnior tem 51 anos, há 31 anos está na Polícia Militar, desde 1991. Boa parte da carreira executou aqui na cidade de Londrina. É atualmente tenente-coronel e está no comando do 5º Batalhão da Polícia Militar desde 2019. Esse batalhão, o 5º Batalhão, é um dos maiores aqui de Londrina, atua na região sul da cidade, em boa parte da região de Londrina, com exceção da Zona Norte, e também é responsável pelo patrulhamento da cidade de Itamarana. E apesar então de todo esse impasse da declaração feita ontem à noite pelo oficial, hoje, após discussões, o comandante-geral da Polícia Militar então anunciou que não haverá troca de comando da PM aqui em Londrina. Alberto. Obrigado, Gil. Está aí essa atualização. Então, houve uma grande mobilização, inclusive nos bastidores, para tentar reverter uma eventual troca de comando, mas fato é que, segundo o anúncio do comandante-geral, o tenente-coronel Nelson Vila Júnior continua, portanto, à frente do 5º Batalhão da Polícia Militar aqui de Londrina, que é um dos maiores e mais representativos batalhões da PM no Paraná. Meio-dia Paraná abre espaço agora para a cobertura dos impactos da chuva que mexeu com Londrina e região nas últimas horas. Tivemos uma série de estragos, inclusive ali na região do Jardim Tóquio, perto da Avenida Arthur Thomas. Antes de viajar para Ortigueira e Mauá da Serra, a equipe da Mônica esteve lá no Jardim Tóquio bem no início da manhã e preparou uma reportagem para você. Passava das 9 da noite quando a água tomou conta dessa rua na zona oeste de Londrina. Dona Esdra se assustou quando viu. Meu Deus, tem misericórdia. Santo Pai poderoso, misericordioso, tem misericórdia. Começou aquela chuva pesada, né? E de repente já veio aquele rio de água assim limpinha, de repente começou a vir barro, né? Ainda no Jardim Industrial, essa viela mais parecia uma cachoeira. Olha como ela está agora e como ficou ontem. Foi a região mais prejudicada de todos os relatos que a gente teve. É a região que sempre vem sofrendo quando tem chuvas fortes. Eles fizeram a Albert Einstein, que é a rua de cima, que alagava lá. Só que eu acho que a vazão agora aumentou de lá e aqui ela afunila. Então eu acho que acaba não aguentando a demanda de água. A água invadiu com força essa casa. Até uma árvore caiu nesse quarto. O portão ficou retorcido pela força do vento. Felizmente ninguém ficou ferido e a Defesa Civil orientou os moradores a sair, já que a casa foi condenada. Moradores do imóvel ao lado fizeram essas imagens, que mostram a água seguindo para outras ruas, entre elas a Samuel Morse. Do outro lado da rua, Dona Maria começava a retirar a lama do quarto que aluga nos fundos de casa. Ela nem dormiu com medo dos trovões e pensando no trabalho que teria hoje. Tremendo, difícil, fazendo limpeza. Ontem eu fiz aqui à noite. Até meia-noite ninguém conseguiu dormir. Aí agora eu estou aqui do lado da inquilina, fazendo a limpeza dela. Ela foi trabalhar, me ligou dizendo que tá. E tá mesmo, tudo cheio de lama lá embaixo, gente. É uma coisa que a gente fica muito, ó, o muro ali em cima, todo estourado. A repórter Mônica Dal esteve por lá pela manhã e acompanhou os trabalhos.
Ao longo da manhã, a chuva deu uma trégua e a água secou aqui da rua Rudolf Diesel. De acordo com a Defesa Civil, essa foi a rua mais afetada pelas chuvas. E logo no fim da manhã, as equipes da CMTU chegaram para iniciar a interdição da via para a limpeza começar. As equipes irão trabalhar na retirada dos entulhos e da lama até o começo da tarde. Até lá, o acesso às ruas Rudolf Diesel e Samuel Morse ficarão restritos. Segundo a Defesa Civil, houve registros de inundação e deslizamentos em 3 bairros da cidade. Eu já trago para você agora um cenário do tempo nessa terça-feira, até porque o tempo não firmou ainda e, pelo contrário, tem previsão de mais chuva ao longo das próximas horas em todo o Paraná. Ontem eu mostrava para você que havia previsão de temporais para o norte do estado. Os temporais se confirmaram, tanto à noite quanto na madrugada, mas pelo menos para essa terça-feira, o indicativo é de que não teremos novos temporais no norte e noroeste do estado. Já na região centro-sul e também na região de Curitiba e litoral do Paraná, poderemos sim ter mais temporais nas próximas horas. Em Londrina, máxima hoje de 24 graus, com possibilidade de chuva tanto à tarde quanto à noite. O sol não vai voltar de uma forma mais frequente, como foi na segunda-feira. Será assim em Londrina e também na região. As máximas vão batendo nos 23 graus em Apucarana e Cornélio Procópio, 24 em Jacarezinho e 26 em Bandeirantes. Todo o norte do Paraná ainda com essas áreas de instabilidade nesse meio de mês de outubro. Falei da região e até por isso vou fazer novo contato com a Giovana Machado, que também está de olho nos reflexos do temporal, agora numa parte da região já a caminho do interior de São Paulo. A Mônica Dal está ali a caminho de Curitiba e a Giovana de olho nas informações de Sertanópolis, por exemplo. Isso, Alberto, em Sertanópolis foi também registrado granizo por lá. Como você citou, hoje as temperaturas estão mais baixas, as temperaturas máximas à tarde não devem atingir um patamar aí dos 30 graus. Como foi na tarde de ontem, aqui em Londrina e também na região, as temperaturas passaram dos 30 graus, um forte calor, né, que atingiu toda a nossa região e o que provocou justamente essa queda de granizo. Os moradores contaram que por volta das 5, 6 horas da tarde, um grande temporal se formou e houve então a queda de granizo. Nós temos vídeos cedidos pela Prefeitura de Sertanópolis que mostram justamente essas pedras caindo tanto na cidade como também na região rural e também em um posto de gasolina. São imagens justamente que impressionam pela força da chuva, pelo tamanho das pedras, mas a Defesa Civil da cidade de Sertanópolis informou que não foi registrado uma ocorrência grave por lá, não foram registradas ocorrências que precisassem justamente da ajuda, do auxílio da Defesa Civil, seja por estragos por conta do granizo ou mesmo por conta de alagamentos permanentes, né, que moradores precisassem de ajuda. Mas teve então essas imagens impressionantes e que a gente mostra também um registro aqui no Meio-Dia Paraná. De volta para Londrina, eu detalho um pouco mais da situação que a gente citou no início do jornal, na zona norte da cidade, próxima ao posto de saúde do conjunto Semiramis. Lá, nesta madrugada, a forte chuva que atingiu também aqui Londrina provocou com um encharcamento realmente da terra, né? Essa terra acabou quebrando o muro de uma construção de prédios de moradias populares na zona norte aqui de Londrina e essa terra acabou realmente lavando completamente a rua, atingindo casas também da região. Durante a madrugada e nessa manhã, claro, os moradores ficaram bem assustados, né? Foram solicitando ajuda, assim como a própria Village Construções, que é responsável ali pela construção dessas moradias, que pediu também auxílio de maquinário para a prefeitura, caminhões-pipa, justamente para que essa terra pudesse ser retirada ali das ruas e também das casas e também que a rua pudesse ser lavada nessa terça-feira. O responsável por essa construtora contou para a gente que eles ficaram, claro, toda a manhã envolvidos nessa limpeza, nessa retirada de terra, mas que essa limpeza ainda deve perdurar por toda essa terça-feira, justamente porque, como a gente está citando aqui, é realmente um dia de avaliar essas consequências após o temporal e também verificar o que é possível ser salvo, né? A limpeza realmente que é como esse pessoal está fazendo ali na zona norte da cidade. Alberto. Valeu, Gi, obrigado aí. E temos mais imagens de
Alagamentos de muita preocupação por parte de moradores e motoristas. Agora, ali no entorno do Lago Igapó 2 e também no aterro do lago, até porque ruas ontem à noite e no começo da madrugada ficaram tomadas pela água, trazida principalmente pela enxurrada e pela chuva forte ali em toda aquela região. Depois de um dia de sol, quente e abafado, a noite deu lugar a um temporal. A chuva mais forte atingiu Londrina por volta das 9 horas da noite. A quantidade de água foi tão grande, principalmente na Zona Sul, que encheu os córregos do aterro do Lago Igapó, fazendo transbordar. Não era possível separar gramado de rua e calçadas. Tudo ficou debaixo d'água. Lá é o aterro. A água está lá no meio da grama, está chegando até do outro lado, já emendou os dois rios. E aqui tem alguns carros que foram perdidos. O motorista desse carro tentou passar pela rua alagada, mas o veículo parou de funcionar. A água quase encobriu todo o teto. Pela manhã, quando a água já havia baixado, ficou a sujeira, fora e dentro. Foi meu irmão que estava dirigindo, então na hora ele falou que não estava tanto, mas na hora que ele chegou aqui, ele não sabia que estava tão alto, porque não dá para ver de lá, né? Então aí o carro ficou entalado ali. Os imóveis de moradores e comerciantes também foram atingidos na rua Joaquim de Matos Barreto, às margens do aterro. Chega num ponto que o volume de água é tamanho que a água não consegue passar por essa tubulação. Então, ela tem que ficar em algum local. Então, ela fica armazenada nesse vale, nesse fundo de vale, até que o fluxo de água aconteça. A chuvarada parou durante a madrugada. Pela manhã, começou a limpeza, mas ainda carregada de preocupação, porque o sol não apareceu para valer. E existe a possibilidade de chover mais. Se houver uma chuva, mesmo que branda, mas constante, vamos dizer 12 horas de chuva, a tendência é inundar novamente. Daqui a pouco a gente retoma com mais informações ao vivo das consequências do temporal das últimas horas. Hoje o Meio Dia Paraná mostra para você a terceira reportagem da série Educação Financeira. E o assunto desta terça-feira é um que muita gente conhece bem. O que fazer para evitar se complicar com os gastos no fim do mês? O seu mês já pareceu maior do que o seu salário? Ou a fatura do cartão de crédito teve mais números que o seu contra-cheque? Quando chegava a fatura, aí era um desespero. Mas daí já estava lá. Já estava lá, não tinha o que fazer. Caroline e Rafael enfrentaram a crise logo que se casaram. Ia comer alguma coisa, pedir alguma coisa pelo aplicativo, né? Ia sair para algum lugar, chamava também por aplicativo, né? Então isso ali deixava tudo no cartão de crédito. Então a hora que você vai ver, né, a fatura já está acima do salário dos dois, né, estourando, explodindo. Eu sabia que os juros era alto, mas não sabia que era tão alto. Né? A hora que daí chega a fatura ali, aí chega a próxima já está estourando já, né? Que daí você já não tem o controle. Então foi a hora que falamos, não, corta, vamos deixar só o emergencial mesmo, né? A saída para pagar a conta foi trabalhar mais. Trabalhar final de semana, assim, de freelance, né? Então fazer os freelance ali final de semana para conseguir. Aumentei a renda e com isso que a gente conseguiu ir abatendo daí a dívida do cartão de crédito. Primeiro pagar e não fazer novas dívidas. No começo é um pouco complicado você entender, assim, não é essencial, porque é um desejo, né? Você quer muito aquilo, ainda mais, sim, casar novo, casamento você quer, mas é colocar na cabeça que aquilo não é essencial e que em outro momento você vai poder comprar aquilo. Quem gasta demais precisa olhar não só para o bolso, mas também para o coração. Ver até que ponto as emoções não estão tendo um peso muito grande na hora das compras. A ansiedade, por exemplo, pode levar a comprar por impulso e provocar um estresse por causa das dívidas. Isso gera ainda mais fatores estressantes, porque aí ela gera uma dívida, essas dívidas geram outras dívidas. O comportamento que você tem de comprar, geralmente ele pode estar associado com uma sensação de bem-estar, uma sensação de que você consegue colocar na compra algo que dê um alívio no seu emocional. E 85% das nossas compras, das decisões de compra, elas são emocionais.
apenas 15% são racionais. Então tem que ter todo um cuidado. O economista dá dicas para controlar este impulso emocional. Uma das coisas é sempre ter uma lista de compras. O que é necessário? Vou para o supermercado. Eu tenho que me prender àquela lista para que aquilo caiba no meu orçamento. Outra, se eu tenho impulso, tenho esse hábito de ter impulso para o consumo, eu deixo meu cartão de crédito em casa. A emoção também pode influenciar na decisão de não gastar, mas poupar. Como faz Vinícius, que aos 14 anos já trabalha e guarda parte do salário para comprar o próprio carro. A minha mãe estava procurando um estagiário para ajudar ela na imobiliária aqui no café. E daí eu falei, mãe, por que em vez de você contratar um estagiário, eu não te ajudo e você me paga o mesmo valor? Eu estou recebendo R$600 e eu estou usando 322 para o meu consórcio, para quando eu tiver 18 anos eu comprar um carro. A mãe e patroa fica orgulhosa. Eu não tive essa expertise dele quando eu tinha idade, né? E quando eu fiz 18 anos, a gente teve que se enfiar, vou dizer assim, num financiamento, né? Acabar se endividando. E esse planejamento eu acho fantástico, porque quando ele tiver 18 anos, ele vai ter o carro dele quitado. Ainda nessa edição você vai ver, ao vivo, mais imagens e entrevistas da chuvarada no norte do Paraná. E já no próximo bloco, os ambulantes que madrugaram na frente da CMTU para garantir vagas para trabalhar nos cemitérios no dia de finados. Imagens agora do terminal provisório do Jardim Acapulco. Os pontos de embarque e desembarque instalados ao lado do Iapar IDR vão começar a ser usados hoje a partir das 13h30 da tarde. A mudança para o terminal provisório ocorre para que o terminal Acapulco possa ser demolido e reconstruído. É um serviço que vai se estender por quase um ano. Agora, 12h18, o intervalo é bem rapidinho, intervalo curto e já o Meio-Dia Paraná está de volta. Meio-dia e 19 e já de volta com o seu Meio-Dia Paraná, ao vivo por toda a região. As nossas repórteres desde cedo girando Londrina e as cidades ligadas aqui na RPC Londrina para deixar você muito bem informado. Agora há pouco tivemos reportagem da Kathleen Tanã mostrando o temporal durante a noite na região do Igapó. E agora ela vai mostrar a situação ao vivo para você. Kathleen Tanã, boa tarde e seja bem-vinda. Obrigada, Alberto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, quero dar uma ideia de como que essa água realmente subiu bastante. A gente viu, né, gramado alagado, ruas, calçadas invadindo os imóveis. Este aqui é um brinquedo do parquinho que fica bem aqui no aterro. E olha só, tá cheio de grama, tudo que a água trouxe aqui para cima. Tem até um pedaço do galho de uma árvore. Por conta justamente dessa enxurrada, como o nível da água subiu. A gente não está tão perto assim, comparado também a algumas árvores que estão um pouco mais próximas e foram submersas, que são árvores menores. O local aqui está todo encharcado, olha só, bastante encharcado por aqui. A gente pisa numa terra muito mole para chegar nessa árvore aqui mais baixa, que também foi coberta pela água durante a chuvarada de ontem à noite, que invadiu também a madrugada. Só para a gente reparar no nível do córrego que transbordou, não está ainda no nível normal. Para quem passa por aqui, sabe que é bem mais baixo do que isso, é uma quantidade pouca de água que tem por aqui e diferentemente do que a gente está vendo neste momento. Tem um nível bem alto e uma grande preocupação das pessoas que estão aqui no entorno, viu, Alberto, o pessoal de casa, por quê? A gente sabe que é um local habitado por muitos comércios, residências, clínicas veterinárias e também, por exemplo, por cabeleireiros, barbearias. E o local, quem mora por aqui, quem trabalha, está preocupado justamente por conta disso. O nível ainda não baixou, a gente não tem um sol assim que dá para dizer, olha, veio para secar de uma vez a situação, a grama está muito molhada, então a preocupação deles é justamente se voltar a chover. Medo de que o solo não consiga absorver essa água mais uma vez e tudo vá para dentro das residências deles. Inclusive, olha só, a gente está aqui, ó, chegando agora, o Marcelo Canhada, ele que é secretário do município, vou até fazer uma pergunta para ele. Bom dia para o senhor, ou boa tarde, melhor dizendo. A gente mostrou a situação aqui do pessoal que mora, que trabalha, e eles reclamam que eles enfrentam esse problema há muitos anos, né? De água subir, acabar invadindo os imóveis. Alguns até são construídos mais altos, acaba não entrando, mas invade todo o quintal. A prefeitura tem algum planejamento de trabalho que dê um fim a esse problema de tantos anos?
Nós temos que fazer a limpeza desse córrego de forma rotineira, todos os anos. E, eventualmente, fazer uma obra de drenagem que possa dar vazão para essas águas que não são comuns, mas que nos últimos anos têm acontecido na nossa cidade. Então, nós temos uma reunião com os técnicos da prefeitura, nós vamos encontrar uma solução, não pode continuar do jeito que está. Tem um prazo para a solução? Então, nós estamos fazendo um investimento importante aqui de reforma, de revitalização desse espaço, que é um espaço importante, milhares de pessoas frequentam aqui. O Jardim Maringá também vai receber asfalto, LED, e essa questão da drenagem é uma coisa que acontece em várias regiões da cidade. A gente tem investido muito em obras de drenagem e aqui nós vamos ter que fazer. Nos próximos dias nós vamos encaminhar uma solução que seja definitiva para que não aconteça mais, mas evidentemente que as intempéries do tempo, o clima pode nos surpreender, como choveu muito ontem, né? Foi uma coisa fora do comum, que não acontece todos os anos. Muito obrigada, bom trabalho para vocês. Está aqui o compromisso, então, do município com o Meio-Dia Paraná. Um prazo não dado ainda, como a gente ouviu, vai avaliar, mas fato é prometido que uma solução será dada, porque o pessoal reclama mesmo, que há 10 anos enfrenta esse problema de água invadir os imóveis, e eles até questionaram, né? Falaram, olha, está sendo feita a revitalização e que bom. Mas assim, o que vai ser feito para que a água não invada mais os imóveis, né, Alberto? Fica aí o nosso compromisso de cobrar e de trazer, assim, de acompanhar essa entrevista que foi dada aqui para saber o que realmente vai ser feito. Valeu, Cátia, obrigado. E torcer para que efetivamente esses projetos anunciados há tanto tempo saiam do papel e se tornem realidade, não só para os moradores daquela região, os motoristas, mas para toda a nossa cidade, até porque é uma área pública importante e não dá para de tempos em tempos conviver aí com tantos prejuízos, com tantos danos. Ainda sobre a chuva, eu pedi a sua participação e tem mensagens chegando, já separamos algumas delas. Luiz Carlos de Matos, eu e minha esposa passamos o maior medo no meio da rodovia, ali próximo ao antigo pedágio de Ortigueira, na Serra do Cadeado. Olha só quanto granizo por lá ontem à noite. Imagina ali você no meio do nada, sem ter onde se proteger e com essa quantidade de granizo caindo sobre o seu carro e ventando também bastante por lá, até porque as rajadas de vento passaram dos 50 km por hora. Maurício Domingos Alves. Muitas folhas de lixo acabam aqui na rua Albert Einstein. Bueiros enchem rapidamente e toda a água vai para Viela. História antiga desde que nasci 47 anos atrás. Mostramos há pouco essa viela com uma enxurrada descendo com força e casas ali que foram danificadas na noite passada na região do Jardim Tóquio, da Vila Industrial. Andréia Justino Boy, boa tarde, Alberto. Estávamos voltando de Blumenau e ficamos mais de 1 hora esperando liberar a pista em Ortigueira. Muito granizo, muita árvore caída, mas graças a Deus não vimos nenhum acidente grave. Andréia, que está sempre ligada também aqui no Meio-Dia Paraná, participando pelas mensagens, interagindo com você, ajudando a fazer o nosso Meio-Dia Paraná. E olha só, em meio a toda essa chuvarada, à noite e de madrugada, teve gente numa fila justamente para garantir vagas para trabalhar como ambulante no dia de finados. Esse pessoal aí amanheceu em frente à sede da CMTU, na esquina da João Cândido, com a JK, e quem também esteve por lá para conferir a expectativa desse pessoal e como ficam essas vagas de agora em diante, é a nossa Giovana Machado. Isso, Alberto, o cadastro para ambulantes trabalharem no dia de finados ao redor de cemitérios abriu hoje, nesta terça-feira, dia 18, às 8 horas da manhã. Mas esses ambulantes, hoje pela manhã, nós contamos mais de 10 que estavam ali na fila, ficaram esperando, tentando garantir essa vaga por mais de 48 horas. Os primeiros ambulantes chegaram no sábado e contaram para a gente que o que eles querem, porque o motivo pelo qual eles ficam nessa fila é justamente para tentar garantir o ponto, o local que eles trabalham já há anos, ao redor dos mais diversos cemitérios que a gente tem aqui em Londrina. Justamente porque eles já têm uma freguesia mais fixa, que conhece, sabe do trabalho deles e justamente fica mais próximo das portas, dos cemitérios, garante uma venda melhor nesses feriados que costumam acumular um número maior de visitas nos cemitérios. Esse é o principal motivo por conta dessas filas. E
e é também uma reclamação desses ambulantes que acreditam que poderia ser feito esse cadastro de uma outra forma. O cadastro vai até o dia 21, sexta-feira, o atendimento é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Para trabalhar nesses feriados é preciso de uma licença, um alvará liberado pela CMTU. Ao todo, para esse dia de finados, são 370 vagas aqui em Londrina e o custo de uma área de 2 metros quadrados é de R$ 175. Hoje pela manhã nós conversamos com alguns desses ambulantes que contaram esse momento de espera. Foi em pé, era porque não podia nem sentar, porque estava todo molhado, chovia, na hora que o vento vinha daqui, e a água, filho, nós ficamos aqui. Se eu não venho aqui ficar nessa fila, eu não vou pegar o ponto que eu quero pegar. Outra pessoa pode chegar e pegar na minha frente. E eu não quero o ponto, eu quero o meu ponto que eu já vendo há 15 anos que eu vendo. 7 anos, todo ano. E daí minha filha vem, posa, como ela está trabalhando no outro serviço, ela posou e agora eu vim para pegar os documentos para ela. É assim, desse jeito. E as colegas aí, tudo é a mesma coisa, tudo. Tem daí, pior que de domingo eles não deu para a gente trabalhar, que eles tinham que dar, né? Eles não dão. Sabe o que eles podiam melhorar? Porque a gente já tem o cadastro pronto aí, né? Então é só a gente chegar com aquele papel, mostrasse pra gente, não precisar pousar aqui, né? Que é uma judiação. Essa chuva forte, a noite inteira, todo mundo dormindo aqui, sentado aqui, é difícil, né? Uma madrugada realmente muito difícil e muito preocupante que esses ambulantes passaram, justamente por conta da forte ventania e chuvarada, realmente o temporal que atingiu toda a cidade de Londrina e também ao centro. Nós perguntamos para a CMTU se existe a possibilidade de realizar esse cadastro de ambulantes de alguma outra forma, online, por telefone, para que eles não precisem realmente ficar pousando, dormindo dias, né, nessa fila, mas a CMTU disse que não tem possibilidade de realizar o cadastro de outra maneira. Nós também perguntamos sobre o domingo, que os ambulantes estavam ali, comentaram com a gente que eles gostariam de trabalhar no domingo. O feriado nesse ano cai numa quarta-feira, mas eles gostariam no domingo justamente porque é um dia que as famílias vão até esse cemitério e eles poderiam garantir vendas maiores neste ano. Mas a CMTU disse que também não poderia fazer isso, justamente porque o edital permite que os ambulantes fiquem trabalhando apenas 2 dias antes do feriado de finados e que neste ano é segunda, terça, feriado de finados na quarta-feira. Mas que disse que para outros anos vai avaliar a possibilidade de estender pelo menos um dos dias, né, do final de semana, justamente para que os ambulantes possam tentar garantir uma venda maior. Nesse ano também tem a questão de que no domingo, dia 30, é o segundo turno das eleições e justamente por isso não haveria agentes o suficiente para cuidar da fiscalização no entorno dos cemitérios e também nos locais de votação. Alberto, eu aproveito esse momento para atualizar esse local que nós estamos aqui ao lado do Zerão, na Rua Olinda, que está impedido para tráfego de carros. Nós mostramos mais cedo uma cratera que se formou em frente a uma casa na Rua Olinda, justamente por isso o tráfego está interditado por aqui. A Secretaria de Obras, agentes da Secretaria de Obras devem chegar aqui até o local para avaliar essa cratera após o almoço. E quando nós estávamos entrando ao vivo aqui no Meio-Dia Paraná, um telespectador passou aqui e falou para a gente, olha, tem mais uma cratera, tem mais um buraco aqui no Zerão. E aí a gente mostra, o Marcelino Barbosa mostra aqui pra gente, que é justamente também um reflexo desse encanamento, né, que não aguentou a pressão, a quantidade, o volume de água que passou aqui pela região do Zerão e também abriu um outro buraco, uma cratera aqui bem ao lado do anfiteatro do Zerão. É claro que nesse dia é importante que pedestres, também carros, estejam bastante atentos por conta desses estragos que se formaram aqui após esse temporal forte que atingiu Londrina e região. Alberto. Valeu, Gi. Obrigado aí mais uma vez, a Gi, com várias participações no nosso Meio-Dia Paraná. No começo dessa edição, nós comentamos que nas últimas horas houve uma discussão sobre uma troca de comando no 5º Batalhão da Polícia Militar. Se o Tenente-Coronel Nelson Villa iria sair ou não, como o próprio oficial anunciou ontem à noite. O Tenente-Coronel chegou a relatar que a saída dele teria relação com uma decisão do deputado estadual Tiago Amaral. No começo do jornal, o deputado não tinha se manifestado, mas agora veio o posicionamento do deputado em relação a isso. Confira aí. Pessoal, tudo bem? Deputado Tiago Amaral por aqui. Bom, Londrina hoje, né, tomada aí por uma fala de que eu teria pedido a transferência de um coronel da polícia. Sinceramente, gente, isso é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. Qualquer um que me conhece um pouquinho sabe que eu não tenho esse perfil de trabalho.
Eu não sou um cara raivoso, eu não sou um cara de ataque, eu não sou nada disso. Não sou. Eu faço política de construção. Quem manda na Polícia Militar, talvez as pessoas não saibam, é o comandante-geral da Polícia Militar, o secretário de Estado da Segurança e o governador. Para que um dia eu possa ter qualquer tipo de influência em movimentação de pessoal, eu só posso ser o secretário ou o governador. Então, uma explicação do deputado Tiago Amaral. A preocupação com o meio ambiente vem ganhando cada vez mais espaço no mundo. Tem muita gente chamando a atenção para os problemas que atingem todo o planeta. E por aqui, um bicho do Paraná tem feito a parte dele. Eu me chamo Diego Saldanha, né? Sou casado, pai de 3 filhos. Eu nasci em Curitiba e morei a vida toda em Colombo, né? E bem próximo do Rio Atuba. Aqui nos anos 90, era o ponte da galera se reunir no final de semana, vir tomar banho no rio. Eu aprendi a nadar aqui no Rio Atuba, né? Pesquei muito peixe daqui. E aí o tempo foi passando, o descaso de toda uma população com os rios, né? Foi transformando o Rio Atuba em um corredor de lixo, né? E eu me senti, assim, na obrigação de, como ser de um cidadão, fazer alguma coisa que eu pudesse ajudar o rio. Foi que eu tive a ideia de criar as ecobarreiras. A primeira que eu fiz foi de garrafa PET. Peguei um monte de garrafa PET, enfileirei uma na outra e coloquei no rio. Eu vi que funcionou, que ficou legal, mas que ficou um pouco frágil, poderia melhorar. Aí eu fiz com tambores de 50 litros envolvidos com uma rede de proteção. Ficou uma barreira melhor, uma barreira imponente. Coloquei no rio, isso em 2017. E tá até hoje. Pelo menos 3 vezes por semana eu dedico parte do meu dia ali para fazer a limpeza do rio. De 2017 para cá, são 5 anos. Estima-se já que passa de 10 toneladas de lixo que eu tiro dessas águas, né? Desde quando eu comecei o projeto, o Rio Atuba nunca mais transbordou, né? Nós da região aqui da comunidade sempre tinham medo, né, de chover demais e ele transbordar, alagar a casa das pessoas. Ou seja, eu tirando tanto lixo assim, eu acredito que ajudou, né, nessa questão, porque o rio ele corre mais livre. A barreira ela tem a função também de trazer uma conscientização ambiental, né, além de limpar o rio, né. Eu tenho aqui o projeto Visitas Guiadas, onde eu recebo escolas, a própria comunidade vem conhecer o projeto aqui, vem empresas, vem universidades, aprender mais sobre o projeto. Então é muito gratificante saber como a ideia que saiu daqui de Colombo, do Paraná, está ganhando o Brasil e está sendo exemplo e inspiração para outras pessoas, né? Olha, o que me motiva é a paixão pelo rio, né? Saber que cada dia que passa eu estou fazendo a minha parte, estou limpando a natureza, porque a água é vida, né? Todos nós precisamos de água para sobreviver. Foi uma promessa que eu fiz para os meus filhos, né? Quando eu trouxe eles para a beira do Rio Atuba e eu falei no passado que era o rio que a gente se banhava e a gente viu cheio de lixo ali, eu falei assim, a partir de hoje o pai vai fazer alguma coisa aqui na intenção de trazer uma vida melhor. Meu nome é Diego Saldanha e eu sou o bicho do Paraná. No próximo bloco tem informações ao vivo da BR-376, dos estragos deixados pela queda de granizo ontem à noite. O gelo até hoje pela manhã estava ali concentrado às margens da estrada. Ao vivo, imagens agora de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, céu carregado e 18 graus. Meio-dia e 38, a gente vai agora ao vivo à região de Mauá da Serra, porque olha só, ao longo da manhã, muito gelo ainda por lá, do granizo que caiu ontem à noite em meio a um temporal. Mônica Dal, é contigo por aí. Sim, Alberto, nós continuamos aqui às margens da BR-376 em Ortigueira, justamente para falar dessa situação. Isso porque o principal problema que aconteceu nessas duas cidades, Ortigueira e também Mauá da Serra, foi o granizo. Uma grande quantidade de granizo caiu em casas, até mesmo algumas empresas e na rodovia. A gente está aqui com o Gilson Diniz, ele está comandando uma operação aqui na região justamente para ajudar esses moradores e também verificar os estragos. Ele é do subagrupamento
atendimento de Telêmaco Borba e vai falar para a gente um pouco mais desse balanço, né, Gilson? Boa tarde para você novamente. Queria que você falasse, então, o que vocês verificaram até agora aqui na cidade de Ortigueira. O principal problema foi mesmo o granizo, que acabou destelhando casas e trazendo mais problemas. Sim, Mônica, esse evento adverso que ocorreu aí por volta das 22 horas de ontem, foi uma chuva bastante intensa, com bastante vento e uma grande quantidade de granizo. Porém, as pedras eram de diâmetro pequeno e isso acabou não trazendo tantos danos. A gente contabilizou aí por volta de 10 casas com danos um pouquinho maior, cerca de 10%, até 1/3 da residência destelhada. Algumas avarias também na rede elétrica, a Copel está em campo trabalhando bastante nisso. E tem um bairro que ficou com dificuldade de acesso por conta de queda de árvores. E a Secretaria de Obras da Prefeitura também está nesse local já providenciando acesso para esse pessoal. No mais, são avarias bem pequenas que a própria população está conseguindo resolver, né? E a gente está fazendo aí desde ontem à noite a entrega de lonas para o pessoal cobrir os móveis, as roupas, os utensílios domésticos. E agora, durante o dia, a gente já está trabalhando um pouco na parte de telhados mesmo. E Gilson, a gente acompanhou, na verdade, ao longo do dia, que alguns moradores, como você disse, ficaram ilhados ali, uma ponte acabou caindo por conta dessa chuva. Para receber essas lonas, ainda vai acontecer esse serviço até quando? E também há como buscar num local específico? Sim, a gente está levando pontualmente nas casas que a gente tem conhecimento, né, que estão com essa dificuldade, juntamente com as equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros também, tanto de Telêmaco Borba quanto de Ponta Grossa, que vieram para nos auxiliar. Mas o pessoal pode vir buscar aqui também na capela mortuária da Prefeitura Municipal, próximo à igreja, também estará sendo disponibilizado a lona nesse local. Gilson, e como que vocês avaliam essa situação agora? Vocês devem ficar ainda ao longo do dia? Esses moradores podem ficar tranquilos? Como que vai ser essa situação? Porque essa chuva, como você comentou, né, esse granizo foi bastante inesperado. Sim, o granizo foi bastante inesperado, né, e por sorte atingiu somente o bairro dos França, aqui em Ortigueira, não atingiu a cidade toda, né? Então a gente ficará, as equipes do Corpo de Bombeiros até o final do dia, até o início da noite, hoje ainda, aqui para dar assistência. E os trabalhos continuarão com a Defesa Civil do município e a Prefeitura Municipal por mais alguns dias ainda, para fazer um trabalho de recuperação. A gente já esteve olhando junto com o secretário de Obras alguns pontos que podem ser recuperados de uma maneira um pouco melhor, para canalizar a água, de repente, pensando já numa prevenção futura, né, para fechar o ciclo de defesa civil. Gilson, agradeço a sua participação aqui no Meio Dia Paraná. A gente só reforça que o ponto, então, de busca por essas lonas é aqui na Capela Mortuária de Ortigueira. Alberto. Valeu, Mônica, obrigado. E nesse momento já não temos mais rodovias bloqueadas no norte do Paraná. Nos próximos dias, olha só, vem mais chuva por aí, na quarta-feira, com possibilidade, inclusive, de mais temporais na nossa região. Bastante chuva também na quinta-feira e na sexta-feira, ainda essa área de instabilidade em todo o norte do Paraná. Amanhã chegaremos à máxima de 30 graus aqui em Londrina. Quinta e sexta, a máxima não deve passar dos 25 graus. E um recado, hoje à noite vai ter um simulado da Polícia Militar, um treinamento aí em Rolândia. É um simulado de um assalto a uma empresa. Fica então esse alerta aí para você não se assustar ali com toda essa movimentação da polícia hoje à noite em Rolândia. Muito obrigado pela companhia, está chegando o Globo Esporte. Um forte abraço e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.